Muito bem, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Denis Pereira para a aula 11, classe de juvenis, nesta revista maravilhosa que está chegando ao final, lição 11. A você que está chegando agora, não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal, isso é muito importante. Estamos trabalhando para chegar a 20k, a 20 mil inscritos aqui no canal. E também para 1 milhão de visualizações. Tá bom? Então inscreva-se no canal, manda para todo mundo, manda para alunos, manda para professores. Eu vou gravar logo um vídeo só mostrando os comentários que tem nas minhas aulas. Gente, quantas pessoas se dizem beneficiadas por este trabalho. Então compartilha com todo mundo, então, em tudo quanto é grupo. Tá? Hoje é dia 3 de março, estamos vivendo aí, infelizmente, um dia muito triste para o Brasil, quando 6 adolescentes, não falha a memória, morreram e 2 adultos, numa tragédia em São Paulo, mas na verdade o número já chega a 10, enfim, é tudo ainda muito recente. Que Deus ajude essas famílias, que Deus dê graça, conforte o coração dessas famílias. E é uma tragédia para todos nós. Eu, como pai, minha filha está na faculdade, já mandei uma mensagem aí, tá tudo bem, que a hora que você chega a gente fica aflito. Então, que a gente possa aí olhar com mais carinho ainda para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, para os nossos filhos, num momento tão difícil que nós estamos vivendo, tá bom? Então inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, deixa no comentário de onde você nos assiste, isso é muito importante, dê like no vídeo, tá bom? Conheça as nossas redes sociais, nós atuamos há mais de 20 anos com jovens e adolescentes, ministrando a palavra de Deus, viajando de cidade em cidade. Esse ano nós estaremos em Tangará da Serra em maio, em setembro estaremos no Pará ministrando a palavra de Deus e vai ser um prazer conhecer esses irmãos, estas cidades e a sua cidade também. O meu WhatsApp é o 19 988268480, você fala comigo, conversa comigo. Eu tenho grupos de WhatsApp, eu tenho aulas para jovens, juvenis e adolescentes e grupos no WhatsApp nessa faixa também, e a gente tem aproveitado para falar um pouco sobre a questão de liderança, não é? Então, entra aí, me chama no WhatsApp, vai ser um prazer atender os irmãos e compartilhar ideias. Muito bom. Antes eu quero apresentar aqui o nosso livro que está à disposição dos irmãos, 10 apps para uma conexão abençoada. Você ajuda o nosso ministério e vai ser bênção para o seu grupo também, vai ser bênção para os seus adolescentes também. Eu falo um pouquinho sobre a sexualidade à luz da palavra de Deus, sobre amor próprio e principalmente relacionamento com Deus intenso, com os pais, consigo mesmo e então com o próximo. Compre, adquira para a tua classe, para o teu grupo, você ajudará o nosso ministério, você me ajudará e também tenho certeza que será bênção para a tua vida, porque isso aqui foi escrito debaixo da direção de Deus, é palavra de Deus e ele é um livro bem didático, prático, rápido de ler, bem objetivo. Muito bem, lição 11. Lição 11, o louvor de Davi. Nós já vimos o cântico de perdão, nós já vimos algumas histórias, algumas lições acerca de Davi. Agora nós vamos ver o louvor na vida de Davi. O texto em classe diz: livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Davi sempre ele vai destacar nos seus escritos o poder de Deus. E como Davi é um rei guerreiro, é um tempo de muitas guerras, ler os escritos de Davi nos faz entender como Deus age, não é? Nas batalhas da vida e nas batalhas do dia a dia, mas também no campo espiritual, como é que Deus age para nos livrar, para nos dar a vitória. Na lição anterior, vimos como o arrependimento sincero de Davi resultou em um belíssimo salmo de clamor pelo perdão divino. Mas o que aconteceu depois? Como foi o seu relacionamento com Deus depois desse episódio? Tiveram aí outros cânticos, né? Outros momentos de gratidão a Deus? Sim, tiveram. E no final do seu reinado, no final de sua vida, Davi ainda escreveu muitos outros cânticos que mostram para nós esse relacionamento tão pessoal e tão íntimo com Deus, nos faz entender ainda mais porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Uma informação aqui de um professor que chega para nós, que o coordenador da EBD de sua igreja, ele tirou a revista de adolescentes da classe por dizer que ela é obsoleta e ultrapassada. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. A revista, ela é bíblica, é lição bíblica.
quando você fala assim, ó, essa revista é ultrapassada. Muitos têm falado isso da revista de jovens. Se falam que a de adolescentes é ultrapassada, dizem que a de jovens é fraca. Com isso, você está depreciando a EBD. E por que não dizer a palavra de Deus, uma vez que é a escola bíblica dominical, é a lição bíblica dominical. Então eu quero fazer aqui um apelo a pastores, a dirigentes, a coordenadores. Por favor, façam as adaptações. Por exemplo, na minha igreja a gente usa em alguns trimestres a lição de adolescentes. Depois, na mesma classe, a gente inclui a lição de juvenis, porque a gente ainda não tem uma sala só de juvenis, mas jamais depreciar, desmerecer esse material tão poderoso. E eu já disse que eu sou apaixonado pela lição de adolescentes, eu acho ela incrível. Já ministrei os 2 anos de ciclo, eu já ministrei umas 3 ou 4 vezes, e toda vez tem algo novo. O próximo trimestre eu já tenho gravado no canal em 2017. Quer saber do mais? Vou gravar de novo. Então eu faço aqui esse apelo. Bom, tópico 1, Davi, um resumão. A história de Davi é muito rica de fatos e lições, mas antes de nos aprofundarmos nela, vamos a um resumão. Então, pontos fortes e êxitos. Ele foi o maior rei de Israel, a própria bandeira de Israel, ela tem a estrela de Davi, né? Davi é mais respeitado e mais reverenciado em Israel do que o próprio Cristo, segundo informações, né? Davi é antepassado de Jesus Cristo, citado na galeria dos heróis da fé, citado por Deus como um homem segundo seu próprio coração, mas também tem fraquezas e erros. O adultério com Batseba, o assassinato de Urias, ele desobedeceu a Deus ao fazer a contagem do povo, não lidou de forma decidida com os pecados dos filhos. Aqui é aquilo que eu sempre falo, que é um atestado da imparcialidade da Bíblia, e que atesta que de fato a Bíblia é inspirada por Deus. Porque Davi é uma pessoa tão poderosa, se a Bíblia fosse meramente escrita por homens, com a vontade dos homens, estes detalhes tão claros do pecado ou dos pecados de Davi teriam sido deixados de lado. Mas eles estão ali exatamente para que a gente aprenda a enxergar e aprenda como lidar com o pecado, como se arrepender, como buscar a misericórdia divina e como se reerguer debaixo da graça de Deus. As lições de vida, admitir os nossos erros é o primeiro passo para lidar com eles. Davi, quando escreve o Salmo 51, ele usa uma palavra muito forte aqui, que deve ser a palavra de todos nós. Ele diz, ó, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Tá? Lava-me completamente da minha iniquidade, do meu pecado. O que é isso? Reconhecimento de que ele pecou. Porque eu reconheço as minhas transgressões. Contra ti pequei. Então, Davi está fazendo com isso. O que é isso? O arrependimento. O primeiro passo do arrependimento é o reconhecimento de que errou. Aproveitando aqui, falando aí para jovens, para juvenis, essa geração tem uma dificuldade muito grande em reconhecer que errou. Eles erram, não olham as consequências. Erram. Aí, ao invés de reconhecer que erraram, aí eles começam a pensar nas consequências. E aí eles começam a atacar a consequência. E aí eles começam a rodear o caminho do perdão, que é o arrependimento, que é reconhecer que erraram. E o reconhecimento de que errou é o primeiro passo do arrependimento e o primeiro passo para o perdão. O perdão não remove todas as consequências do pecado, né? A gente vê isso na própria história de Davi, que ele sofreu muito após ter pecado. O próprio filho deste adultério com Batseba vai morrer mesmo ele tendo orado, não é? Então Deus perdoa, mas as consequências elas estão aí. Eu conheço gente que usou drogas por muito tempo, Jesus salvou, Jesus libertou, mas a pessoa tem as consequências ainda dessa droga química no seu corpo. Tem pessoas que morrem por enfermidades causadas por doenças, por vício, mesmo depois de tantos anos ter aceitado Jesus, ter sido salvo por Cristo, mas é as consequências do pecado. Por isso que a gente tem sempre que pensar, nós somos livres para escolher e escravos das consequências das nossas escolhas. Então a gente tem sempre que pensar isso e colocar isso. Bom, Davi era pastor, músico, poeta, soldado, rei, né? São muitos fatos na vida de Davi. Acontecimentos ruins, mas também acontecimentos bons.
Nós estudamos um aspecto negativo na lição passada da vida de Davi, e hoje a gente está falando do aspecto positivo, sua gratidão a Deus que o restaurou e o protegeu. Protegeu do quê? Protegeu dos seus inimigos, lembra? Israel ainda está se estabelecendo como nação, não é? E em momentos de fragilidade, muitos inimigos aproveitaram para tentar destruir Israel. Então Davi, começa-se aí algumas guerras a acontecerem com Saul e tal, mas Davi consolida o reino de Israel, não é? Como um reino forte, um reino poderoso. Davi tinha como inimigo o próprio Saul, o seu antecessor, que procurou matá-lo durante muito tempo, não é? E depois ele sofreu, porque o próprio filho Absalão queria matá-lo. Enfim, Davi foi muito perseguido. Davi não era flor que se cheirasse também, Davi não era fácil, ele foi muito perseguido. O seu próprio filho Absalão, uma das graves consequências do adultério de Davi é porque aquilo que ele fez em oculto com a mulher de Urias e escondeu, o seu filho fez com suas concubinas, que eram uma espécie de suas mulheres, enfim, que os reis tinham lá, o seu harém, não é? Só que Absalão fez com as suas concubinas numa tenda aberta para todo mundo ver. Então, ele envergonhou o nome de Deus no secreto, Deus envergonhou o nome dele em público. Novamente, aquela grande questão, a quem muito é dado, muito é cobrado. Davi é um grande rei, um grande homem, sim. Por isso que a punição é no mesmo nível da estatura. Eita, rapaz, isso aí tem que gravar, tem que escrever assim, ó. A punição é no mesmo nível da estatura. Estatura física? Não. Da estatura ministerial, espiritual. Para que fique bem claro que Deus não brinca em serviço, que não se pode brincar com Ele. E quem anda ainda mais perto de Deus, quem está em posição de liderança, quem está em posição crescente diante de Deus, precisa ser exemplo de santidade, mas também de punição quando erra. Tópico 2, um coração grato e humilde. Davi, quando escreveu este cântico, já estava idoso, né? E no final de seu reinado, né? 2 Samuel 22, do 1 ao 16. Eu particularmente amo os escritos de Davi, e realmente é uma das histórias mais cheias de detalhes. É possível pregar inúmeras, centenas e centenas de vezes sobre Davi, não quis esgotar o assunto. Então, ele está no final do seu reinado e ele faz um retrospecto de sua longa vida. Olhou para tudo que tinha conquistado, onde havia chegado e os exércitos que havia vencido. E Davi vai fazer uma coisa muito interessante. Davi jamais vai atribuir as suas vitórias, os seus sucessos, as suas conquistas a si mesmo ou ao seu exército. Ele sempre vai dizer que tudo isso foi Deus, foi fruto de sua confiança em Deus. Ao lembrar-se de suas conquistas e livramentos, Davi reconheceu que essas vitórias vinham da poderosa mão de Deus, não é? Então, foi das mãos de Deus. Davi tinha, portanto, um coração humilde. Aqui é um trocadilho, né? É por isso que há uma diferença. Por exemplo, Nabucodonosor vai do palácio para o pasto. Davi vai do pasto para o palácio. Davi tinha um coração humilde, que significa pronto para perdoar e para pedir perdão. Isso é um coração humilde, que está pronto para perdoar e também pronto para se humilhar, se arrepender, buscar o perdão. Davi se alegra e agradece a Deus por tê-lo livrado de todos os seus inimigos, inclusive das mãos de Saul, não é? Aí, poxa, mas Saul nessa época já não tinha morrido? Sim, mas ainda havia um resquíciozinho, né? Ainda havia alguma coisa que precisava ser resolvida, que está em 2 Samuel, no capítulo
22, é isso? No capítulo 21, tá? Quando tem aquela questão dos gibeonitas, e aí houve fome na terra, e aí Deus vai, Davi consulta ao Senhor, e o Senhor fala para ele, olha, 2 Samuel 21:1, é por Saul e por sua casa sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então aí ele vai resolver isso aqui com os gibeonitas, não é? Tem todo, lê o texto aí, ele vai resolver isso aqui com os gibeonitas, e aí a ira de Deus vai se aplacar, e aí vai acabar a fome, fica tudo certo, fica tudo resolvido. Então, Davi se sente feliz, porque no fim de seu reinado, e nesse momento, ele está em paz com os seus inimigos, né? E aí esse tópico termina dizendo, o que você faz quando está feliz? Que tal cantar, né? Eu amo cantar, tocar o violãozinho, então é muito bom quando você está feliz, você cantar, você ter algum tipo de atividade que extravase essa sua alegria, essa sua felicidade, cantar, ler um livro, compor, passear, enfim. Bom, aprendendo com Davi. Neste hino de louvor aprendemos muitas coisas acerca de Davi e seu relacionamento com Deus. Logo no início, Davi se lembra de que Deus é a sua proteção. Lembra, Davi sempre, eu gosto muito do Salmo 46, quando Davi diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Isso é lindo, tá? Bom, não é à toa que ele diz que o Senhor é o seu rochedo, lugar forte, libertador, escudo e alto retiro. Ele deixa claro que chegou até ali não foi por seus méritos e forças, mas unicamente pela proteção e bênção de Deus sobre a sua vida. Nos Salmos 27, ele diz assim, no Salmos 20, versículo 7, diz assim, uns confiam em carros e outros em cavalos, não é? Os grandes exércitos da época colocavam a sua confiança no seu poder bélico, assim como a China coloca hoje, a Coreia, a Rússia, os Estados Unidos, enfim, os países colocam a sua confiança em manter o seu território no seu poder bélico, no poder de fogo, nas bombas que possuem, nos helicópteros, nos mísseis, nos submarinos nucleares, enfim, nos porta-aviões. Davi está dizendo, olha, uns confiam, vamos dizer lá, em porta-aviões, em mísseis, em bombas atômicas, enfim, no seu poder de fogo, nos seus tanques de guerra, nos seus fuzis. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Aí a gente lembra da batalha de Davi contra Golias, quando Golias o deprecia, porque ele é um garoto e ele não está vestido como soldado e nem usa armas de soldado. E Davi responde para ele, você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em o nome do Senhor dos exércitos, e esta congregação saberá que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra. É extraordinário isso. Então, Davi sentiu profundamente angustiado por causa de seus inimigos, mas ao invés de se prostrar, fez a coisa certa. Clamou a Deus, o Senhor o socorreu. Vale a pena confiar no Senhor. Davi é um grande exemplo de confiança no Senhor. Davi também tinha um coração redimido. Ele descreve como Deus agiu para livrá-lo de seus inimigos. Esses mesmos versículos também nos revelam a grandeza do poder do Senhor, Criador dos céus e da terra. Mas nos versículos seguintes ele nos conta porque Deus o livrou tantas e tantas vezes e tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Será que é porque ele era um adorador? Não. Olha só o que diz 2 Samuel 22, 21. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu. Mas na outra lição a gente viu que Davi fez muita coisa errada. Sim, mas ele se arrependeu de seus pecados e recebeu o castigo divino por eles. Então é a justa misericórdia
de Deus. Davi pecou, Deus puniu e Deus perdoou, porque o arrependimento dele foi sincero. É por isso que quando ele escreve o Salmo 51, ele diz: apaga as minhas transgressões, limpa como esopo, e ficarei mais alvo do que a neve. Então, Davi pecou, Davi errou diversas vezes, mas o seu coração sempre estava voltado para Deus, para se arrepender, para buscar o perdão, para confessar, ainda que no caso de Batseba ele tentou dar um migué, mas quando confrontado, ele confessou, Deus o puniu, Deus cobrou dele, e ao reconhecer isso, isso mostra fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus não é só não errarmos, mas é reconhecer quando erramos que precisamos nos humilhar. E nos humilhando, nós aplacamos a ira de Deus, que se manifesta justamente sobre o pecado, e atraímos a misericórdia de Deus, que se manifesta justamente onde há arrependimento e confissão. Por isso, ele foi sincero no seu pedido de perdão, então Deus o perdoou, por isso Deus o guardou, por isso Deus o livrou, por isso Deus o protegeu, por isso Deus o abençoou. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, ministério, família, seus alunos. Fique na paz, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e até a próxima aula. Valeu! Fiquem com Deus. Deus abençoe. Obrigado.